Oi, vlogs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo, gente, eu já quero convidar você a assistir esse vídeo fazendo alguma coisa na tua casa. Você talvez, se você tem o costume de dirigir, ficar ouvindo as coisas, esse é um vídeo para você fazer isso. E se você quiser também ficar assistindo e olhando, né, aqui pro vídeo, sinta-se à vontade, mas esse é um vídeo que eu quero trazer um bate-papo aqui com vocês. Nesses últimos tempos, eu tenho ouvido falar muito sobre gratidão lá na igreja. O meu marido também tem falado muito a respeito da gratidão. Inclusive, ele me ensina muito e eu vou explicar para vocês o porquê. E eu sempre penso que quando algo começa a me rodear muito a falar sobre esse tema, sobre, assim, uma coisa esse final de semana falou sobre isso. E aí, novamente, sabe, você vê falando sobre gratidão, felicidade, alegria. E aí, tudo que eu começo a assistir, ouvir, começo a falar, e não que é um tema, tema do momento, não. Mas eu vejo que é o Senhor querendo falar com a igreja, que você sabe que é eu e é você. E aí, gente, sempre falando a respeito disso, de gratidão, eu comecei a prestar atenção se realmente eu sou uma pessoa grata. E a partir daqui eu quero que você comece a refletir a respeito disso. E só um parêntese, eu estou com essa cara de choro sim, porque eu falo que nos momentos mais ordinários aqui da minha vida, é onde eu sinto muito a presença de Deus. Às vezes eu estava ali lavando louça, aí eu deixei rolar as músicas, né, ouvindo, e aí uma música me pegou e aí eu só consigo chorar. Então, se nesse vídeo eu chorar, é o Espírito Santo, tá bom? É a presença dele. Mas eu comecei a reparar o quanto eu não estava sendo grata com aquilo que o Senhor colocou na minha vida. E como assim, Jéssica? Sabe quando às vezes você olha para sua casa, por exemplo, e particularmente eu sou apaixonada pela minha casa, não é nossa casa própria, mas eu cuido dela como se fosse nossa, porque nós estamos morando aqui. Mas eu sempre cuido, porque essa casa literalmente é do jeitinho que eu sempre sonhei em ter, sabe? E graças a Deus o Senhor nos dá condições de pagar todo mês o aluguel. Então eu cuido como se fosse minha, literalmente, se eu tivesse comprado essa casa. Só que eu sou uma pessoa que gosta muito de deixar as coisas organizadas, porque parece que na minha cabeça funciona quando tudo tá tudo organizado, sabe? E aí, não tava acontecendo isso, porque tava chovendo muito. E aqui onde a gente mora é rua de terra, ainda não tem asfalto no bairro. Em nome de Jesus vai chegar em 2026, amém. Mas vinha de fora, então a terra, e aí suja a varanda, aí eu tenho cachorro, aí cachorro não colabora. E eu comecei a reclamar que a casa não para arrumada. Eu comecei a reclamar porque tava entrando muita terra. E eu comecei a ser essa pessoa, sabe, gente, que começou a reclamar de tudo, começou a deixar de ver beleza nas coisas. E assim, eu não sou essa pessoa, sabe? Eu não sou. Eu sempre enxerguei a beleza nas coisas mais simples, sabe? Eu sou aquela que ama ficar olhando pro céu, que ama ficar olhando pra natureza, enfim. E aí, eu comecei a ver que eu não estava sendo essa pessoa. Eu comecei a perceber que eu estava sendo uma pessoa inconformada, mas não pro bem, mas pro mal, no sentido de que inconformado porque a casa não para limpa, inconformado porque o cachorro não faz bagunça, sabe? E, gente, é a vida acontecendo. Se a casa, eu sempre, às vezes penso, se a casa tá bagunçada, é porque tem vida acontecendo. Glória a Deus por isso, tem vida na casa. E não, gente, antes que vocês pensem, a minha casa não é tão bagunçada assim não, tá? É que eu gosto de deixar sempre tudo organizado. Tipo, às vezes eu arrumo a casa, eu quero que fique assim, e não tem como ficar, né? É óbvio que a gente vai mexer, enfim, é uma coisa que acho que eu tenho um pouco de toque, sabe? Talvez eu acredito que eu tenha. E então, se você tem também, você me entende um pouquinho. Mas o que eu queria trazer pra vocês, né, aqui no vídeo, a respeito da gratidão. Aí começou a falar de gratidão no culto, e, e aí sempre, às vezes, na abertura do culto, a pastora falando de gratidão, e aí
No domingo, eh, o meu pastor estava falando a respeito da felicidade, que a felicidade realmente a gente só vai encontrar em Jesus. E a felicidade também é quando eu cuido das coisas do reino de Deus, cuidar de vidas, cuidar, sabe, das coisas dele. Essa é a verdadeira felicidade. E aí eu comecei a me perguntar, Jesus, eu, eu comecei a me questionar, eu realmente sou feliz? Eu realmente. E eu entendo que felicidade, como eu acabei de dizer pra vocês, ela está ligada a fazer a vontade de Deus, né? Felicidade está em fazer a vontade de Deus. E E um dos testemunhos mais lindos que esse ano eu tenho passado, assim, gente, eu vou abrir muito meu coração aqui pra vocês, porque também no sábado, um irmão da igreja pregou e ele falando que tudo que a gente aprende não é pra gente reter, não é pra guardar pra gente, é pra gente compartilhar pras pessoas. E esse é um dos motivos que eu estou aqui no YouTube. Eu não tô aqui, gente, pra ser famosa, pra ter recebidos, pra ir no mercado e uma pessoa vir tirar foto comigo, pra marcas vir e querer fazer publicidade comigo. Eu não tô aqui pra isso. Eu tô aqui pra trazer o nome de Jesus. Eu tô aqui pra engrandecer o nome dele, pra falar do nome de Jesus aqui no YouTube também. Eu não tô aqui pra ter fama. Eu não sou essa pessoa, gente, e eu não quero isso pro meu coração. Porque se fosse isso, eu já tinha saído daqui do YouTube, sabe? E eu quero tocar vida, sabe? O Senhor já deixou muito claro a respeito do meu chamado na internet. E por várias vezes eu negligenciei isso. E eu estava, inclusive, aqui pensando que eu ia gravar esse vídeo. Aí eu fiquei, nossa, mas eu tenho que me maquiar e tudo. E, gente, eu tô sem maquiagem, ó. E com cara de choro ainda. E eu falei, se eu ficar esperando ter o cenário perfeito, esperar me maquiar e tudo, e eu sei que é legal parecer aqui toda arrumadinha, mas eu não vou gravar nunca esse vídeo, sabe? Então, o momento de pregar a palavra de Deus é hoje, é agora, é do jeito que nós estamos, assim, sabe? E, e aí, voltando para esse testemunho muito grande, que tem a ver muito com a gratidão, é que desde os meus 15 anos eu planejei a minha vida. Porque eu tenho certeza que quando eu chegasse nos 30 anos eu estaria assim. Eu estaria muito bem financeiramente, profissionalmente principalmente. E assim, gente, esse ano tudo virou assim, de cabeça para baixo na minha vida, tudo, de verdade. Esse tem sido o ano que eu mais tenho chorado, mas também é o ano que Deus mais tem se revelado a mim e eu tenho conhecido mais dele. E isso me faz ver o quanto eu preciso ser transformada por Cristo Jesus e o quanto eu preciso dele na minha vida. E, e esse ano, assim, profissionalmente falando, e esse ano, gente, eu nem vou cortar esse vídeo, vai ser todo inteiro, tá? Então, se eu errar, eu vou voltar e eu vou seguir com o vídeo, tá bom? Eu cheguei nos meus 30 anos esse ano, né? Tem até um vídeo aqui que eu mostro um pouquinho de como foi. E eu cheguei nos 30 anos e não aconteceu como eu planejei desde os meus 15 anos. Então, 15 anos eu vinha planejando e tudo saiu fora da minha rota. Só que tem um parêntese, né, gente? Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, nós não agimos pelas nossas próprias forças, mas sim pela vontade de Deus. Nós temos que desejar aquilo que Deus quer para nós, viver os sonhos dele. Isso é algo que o meu pastor ele sempre enfatiza pra gente. E sempre, sempre, sempre. É fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus não é a nossa vontade. Então, esse ano, o Senhor tem me levado a esse momento de eu olhar para trás, para 15 anos atrás, e ver que mesmo estando na presença de Deus, eu queria fazer do meu jeito. Eu não estava de fato querendo fazer a vontade de Deus em algumas áreas da minha vida. É tipo assim, Senhor, eu quero sua vontade aqui, pode fazer a tua vontade aqui, mas nessa área, não. Nessa área, deixa que eu cuido. E não, gente, não é assim que funciona. Então, o que tem a ver com gratidão? Que quando eu cheguei nos 30 anos e vi que, gente,
esse ano na vida profissional, para quem não sabe, eu tive que dar uma pausa. Literalmente, eu tive que pausar, muitas coisas aconteceram e tocou muito meu emocional. E eu creio que isso aconteceu para que, de fato, hoje eu pudesse olhar para abril, que foi onde de fato aconteceu as coisas, e olhar para dentro de mim e ver que eu não estava fazendo a vontade de Deus, eu não estava querendo a gratidão, por mais que eu era grata sim, mas eu não estava querendo fazer a vontade de Deus. E eu entendo hoje, né, hoje olhando para tudo isso, por todo o processo. Gente, sério, esse ano, sem brincadeira, é o ano que eu mais tenho chorado, mas também é o ano que eu mais tenho visto o quanto eu preciso ser transformada por Jesus. E, e eu faço as pazes, sabe, gente, de coração e verdadeiramente. Eu faço as pazes com o tempo, com a minha idade, tipo, eu cheguei aos 30 anos. E tá tudo bem, e eu estou onde eu tenho que estar, eu estou, se é da vontade de Deus, eu estar dessa forma. Dá uma pausa, né? Na minha área profissional, eu tive que dar uma pausa. Faço alguns trabalhos ali, tipo de um dia mais fixo todos os dias naquela rotina. Eu realmente decidi não dar um tempo. E eu não sei como vai ser 2026. Se o senhor falar volta, eu volto. Se o senhor falar não, é não. Mas é ser grato, sabe? É você olhar pra trás e você ver, ó, ok, eu não alcancei isso, eu não alcancei isso, mas graças a Deus, porque talvez aquilo lá não seria bênção pra mim, ou talvez não é aquilo que o Senhor tinha pra mim, sabe? E eu sempre penso que aqueles sonhos que gente, não importa o tempo, a gente tá sempre ali no nosso coração, sempre na nossa mente. Eu falo que aquilo é um sonho de Deus pra nossa vida. Por quê? Porque quando é algo que vem da nossa carne, do nosso próprio desejo, qualquer dificuldade, o tempo, ele faz a gente perder a vontade de querer conquistar aquilo. Mas se até hoje ela insiste em estar aí no teu coração, saiba que é um propósito de Deus na sua vida. E se ainda não aconteceu, e talvez você tenha mais de 30 anos, e isso ainda não aconteceu na sua vida, muitas das vezes não é o que o Senhor não quer pra você, é que você ainda não está preparado. E o processo de Deus é diferente. E se nós olharmos para a Bíblia também, o Senhor Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos. 30 anos em que ele veio se preparando, ainda que ele seja a manifestação de Deus aqui nessa terra, que ele veio para essa terra, ainda assim foram 30 anos para ele que ele se capacitou. Ele se preparou para exercer o seu ministério. E aí, gente, voltando, né, também a questão da gratidão, eu comecei a olhar que nesses últimos, acho que por conta, vamos dizer, dessa inconformidade minha de não ter estado onde eu queria estar, enfim, e ter dado tudo errado, algo que eu sonhei um dia estar, e aí não permaneci, isso me frustrou, essa é a palavra. Esse foi um ano que eu me senti muito frustrada, frustrada comigo mesma, onde que eu errei. Por que que eu sou assim? Sabe coisas que às vezes você entra em conflito com você mesmo? Por que que eu não fui mais forte? Por que eu não fui. Enfim. Mas o Senhor foi me mostrando que, né, gente? Tem coisas que a gente tá pronto, tem coisas que ainda não. E tá tudo bem. Mas aí, os meses, sabe assim, tem momentos que às vezes eu comecei a reclamar, reclamar, e eu não sou assim, me incomoda reclamar. E. Mas esses últimos dias, vendo assim, tudo parece que ao meu redor falando a respeito de gratidão. Esses dias, meu marido, por exemplo, ele chegou em casa todo molhado. Todo molhado. E ele tava com um sorriso no rosto e falou, amor, dando risada, tirando sal. E eu me senti tão constrangida, gente. Desculpa se eu chorar, tá? Mas eu me senti tão constrangida que eu olhei pro meu marido e falei, Jesus, obrigada, Pai, pelo meu marido, porque ele, através dele, o Senhor tem me ensinado muito a ser grato e dar risada das coisas e olhar as coisas ao redor e dar risada, porque entrou terra e eu, por exemplo, acabei de limpar ou acabei de lavar a varanda e o cachorro foi lá e pisou na terra, né? E entrou de novo e sujou de novo a varanda, tipo, dar risada e, sabe, olhar e falar que bom que eu tenho uma varanda.
Porque eu sei, gente, que hoje em dia tem casas que muitas das vezes ainda não tem varanda. Então, como é bom ter uma varanda, e eu sou grata por essa varanda. Tem uma pet, sabe? Eu sempre sonhei em ter uma. E a Chloe é o nosso xodozinho aqui. Ela é muito carinhosa também, gosta de estar perto. Ela só não tá aqui porque eu tranquei ela, senão ela queria estar aqui junto no quarto. Sabe, gente? E eu choro isso porque eu agradeço a Deus por poder ter essa humildade também. O Senhor me permite olhar pra mim e não desistir de mim. E eu poder olhar pra mim e falar: Meu Deus, obrigado por não desistir. Mesmo eu tendo sido essa pessoa chata. Esses dias eu orei e falei: Senhor, eu tô chata hoje, né? Nossa, como eu tô chata. Mas o Senhor é bom e ele não desiste da gente, sabe? Então eu queria que vocês também pudessem olhar pra dentro de vocês e ver realmente vocês são gratos. Você é grato pela tua casa, você é grato pela sua família, você é grato pela história, pela sua história. Você é grato, sabe? Verdadeiramente, de verdade, de coração, responde pra você, sabe? Você é grato mesmo, de verdade? Você consegue ser grato quando as coisas saem fora do controle, quando não acontece quando você quer? E eu sei que a tendência nossa de seres humanos é o quê? É simplesmente pegar e reclamar, é esquecer às vezes de Deus nos momentos bons, às vezes esquece até de agradecer, lembra mais de Deus quando a gente tá numa situação de aflito. Mas hoje o Senhor, por isso que eu estou assim, gente, eu tô aqui de verdade abrindo meu coração pra vocês, pra que a gente possa ser mais grato, sabe? Ser mais grato em tudo, em tudo. Olhar, mesmo que assim, sabe, atinja o nosso coração. Que ser grato quando uma notícia que talvez você não estava esperando chega, sabe? Ouvir, puxa, fulano fala mal de mim, fulano me tratou mal. Mas sempre olhar pra dentro de você e ver se realmente você fez alguma coisa de errado. Ou às vezes é só a pessoa que não tá bem, sabe? A gente ter esse olhar, esse amor ao próximo, sabe? E, gente, eu peguei aqui a Bíblia porque eu quero ler essa passagem na Bíblia. E tem uma parte em específico que ela fala muito ao meu coração, mas eu vou ler aqui com vocês que é a primeira multiplicação dos pães. Ela encontra-se lá em Mateus, capítulo 14, versículo 13, que fala: Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de um barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. No versículo 17 diz: Eles lhe disseram: Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos. Gente, grava isso na cabeça de vocês. Eles tinham apenas 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus disse assim para eles: Tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama. Então, vão imaginando aí a cena, um lugar distante, onde não tinha mercadinho, onde não tinha nada, os discípulos vendo aquilo, entardecendo, o povo com fome, mas o povo tinha a fome, a vontade de querer estar ali mais perto de Jesus, e um discípulo dele fala: Senhor, manda embora essa multidão aí pra eles ir comer, porque a gente não tem nada pra oferecer pra eles, a gente não tem. E aí o Senhor olha pra eles e fala assim: O que é que vocês têm? Ou seja, gente, a gente sempre tem algo pra oferecer pra alguém, ó, tá bom? Aqui a gente aprende aqui, ó, essa primeira parte aqui, a gente sempre tem algo pra oferecer para o nosso próximo. E aí eles falam: A gente só tem 5 pães e 2 peixes. Ou seja, gente, provavelmente ele tá dizendo: Senhor, em outras palavras, né? Senhor, a gente só tem isso aqui pra gente. Se a gente dividir, não tem como, né? Primeiro que não tem como, porque quando fala em multidão, a gente não tá falando de 5 pessoas, a gente tá falando de muitas pessoas, né? Mas voltando aqui pra palavra, o Senhor então pediu, né? Ordenou que a multidão se assentasse na grama. E aí, olha, prestem atenção comigo aqui no versículo 19. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu.
deu graças e partiu os pães. Essa aqui é a parte que eu falei pra vocês que me chama a atenção, porque o Senhor, Jesus, ele poderia ter olhado também para aqueles pãezinhos, né? A gente ter falado assim, eita, só tem isso. Nossa, é muito pouco. E agora? Poderia ter falado, discípulos, vocês só tem isso. E agora? O que a gente vai fazer? Ele era o próprio Deus aqui na terra, né, gente? Mas ele pegou aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos, ele olhou para o céu e aqui fala, né? Deu graça. Ou seja, ele agradeceu, gente. Ele agradeceu a Deus por ter apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ele começou a partir o pão. E começou a partir o pão. E em seguida deu os discípulos. E essa é a multidão. Então vocês imaginam a cena. O discípulo entrega 5 pães, 2 peixinhos. O Senhor olha para o céu. O Senhor agradece. Obrigada, Senhor. E aí ele entrega, divide para os discípulos e os discípulos começam a dividir para a multidão. E olha só o que acontece lá no versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000, gente. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quantos peixes tinha? 2. Quantos pães? 5. E quantos cestos deram? 12. E quantos homens? Só homem mesmo tinha ali? Cerca de 5.000. E ainda não tá nem aqui contando, sem contar mulheres e crianças. E, gente, então a gente viu aqui esse milagre de Jesus porque ele olhou e ele agradeceu ao Senhor por ter tido. Então, a gente vê que aqui no milagre de Jesus, o primeiro milagre, né, da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, vem carregado de uma gratidão por apenas ter 5 pães e 2 peixinhos. Então, se isso não mexe com o teu coração, olha, eu vou convidar você para entrar no teu quarto e falar com o Senhor, mas isso mexe muito comigo, porque eles tinham tão pouquinho e deu 2 cestos cheios e ainda só aparecendo ali por base ali só 5.000 homens, fora os homens, fora as mulheres e as crianças. E não tem como não se sentir constrangido por isso. E é a gente ser grato pelas pequenas coisas. O Senhor foi grato por apenas 5 pães e 2 peixinhos, gente. Ser grato. E se você me permitir agora, eu quero orar por você. Eu quero que, se você puder fechar os seus olhos, você respirar fundo e começar a... Pode fechar os seus olhos se você puder, aí onde você está assistindo esse vídeo. E você pensar por um minutinho, verdadeiramente, eu sou grato? E se a resposta é sim, pelo que você é grato? E se talvez você, nesse momento, olha e fala, eu sou grato sim, mas aquilo lá me incomoda, onde eu tô no meu serviço tá me incomodando, eu quero que você simplesmente respira fundo aí da onde você está e receba essa oração. Pai, nesse momento eu venho te agradecer, Pai, te agradecer por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Eu sei que não é à toa que o Senhor incomodou meu coração a vir gravar. Pai, obrigada por nos fazer reconhecer que sem a gratidão nós não conseguimos ver os milagres que o Senhor faz, nós não conseguimos enxergar a beleza que há no mundo, Pai. A beleza de quem Tu és, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da nossa família, pela nossa casa, pelo nosso trabalho, pelo alimento. Nós te agradecemos, Senhor,
pela internet também, porque isso nos faz alcançarmos e nos conectarmos com pessoas novas, papai. Pai, a minha oração é que o Senhor venha ter um encontro com essa pessoa que nesse momento me assiste, e se tenha alguma situação que a fez ficar com medo, preocupada, fez ela se sentir talvez revoltada, triste também, Pai. A minha oração é que nesse momento o Senhor venha com a tua alegria, com a tua paz que excede todo entendimento. Espírito Santo, em nome de Jesus, declaro que a paz reine sobre essa mente, vai tirando todo pensamento negativo, vai, Pai, enchendo com teus pensamentos de paz, de amor, de alegria, e que essa pessoa que assiste esse vídeo, Pai, possa em todo momento enxergar a tua beleza, sentir a gratidão, ainda que nas pequenas coisas, papai. Em nome de Jesus, transforma, Pai, o nosso caráter todos os dias, nos ensina a te amar todos os dias, acima de todas as coisas, papai. A tua vontade, que é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Obrigada por tudo que passamos na nossa história, porque eu sei que em todo momento o Senhor esteve conosco, papai. Em nome de Jesus, papai, que o Senhor venha nos visitar, Pai, nesse momento. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, papai. Muito obrigada. Amém. Amém, gente. Amém. Esse é um vídeo de bate-papo aqui com vocês, de muitos choros. E não liguem, tá, gente, quando aparecer aqui chorando mesmo, porque eu choro na presença de Deus, choro bastante. Mas é isso, gente. Eu vou colocar aqui também, gente, aqui, link de músicas, eu não posso colocar aqui no vídeo, né, mas eu vou colocar o link de músicas que falam de agradecimento. Então, quando você estiver aí fazendo as coisas na sua casa, no seu serviço, coloca pra você ouvir essas músicas de gratidão e começa a agradecer a Deus. Deus, obrigado. Bateu o dedinho na porta, Deus, obrigado, 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 obrigado. É também a gente ensinar as pessoas a ser gratas, assim como eu estou aqui transbordando na vida de vocês, juntos, né, nós aprendemos hoje sobre sermos gratos e ver a multiplicação do Senhor, daqueles 5 pães e 2 peixinhos, a gente também pode multiplicar na vida das pessoas. Então, quando alguém fala fala tá ruim, mas vai melhorar, Jesus é bom, Ele é com a gente, amém? Então é isso, vlogs. Beijo no coração de vocês, Deus abençoe e compartilha, por favor, essa mensagem, compartilhe com aquela pessoa que precisa ser grata, tá bom? Beijo e Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!